Quantos estão felizes? Amém? Então, irmãos, celebre o Senhor. Deixe sair para fora essa alegria. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Miqueias. Eu sou um dos filhos dessa casa. E hoje eu estou encarregado de ministrar a palavra, irmãos. Rapaz, mas esse negócio é coisa de doido, hein? Sabe por quê, irmão? Porque fazer a oferta é fácil, irmão. Agora, ministrar a palavra, rapaz. Eu tô com as pernas tremendo aqui, irmão. Parece que não, mas eu tô. Só um minutinho, irmãos. Você acabou de louvar, irmãos, pedindo ao Senhor que Ele flua neste lugar. E eu quero dizer para os irmãos que Cristo habita dentro de nós. Então, se você realmente deseja que Ele flua neste lugar, Ele vai fazer um estrago na sua vida. Mas sabe para quê? Para fazer a vontade dEle. Amém? Os irmãos que quiserem sentar aqui mais à frente, tem lugar, amém? O pastor da casa, ele está curtindo uma praia, uma família, porque também merece, né, irmãos? E o ministério, o louvor estava adorando aqui o Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Efésios 1, porque é muito pontual esse louvor. E muito pontual com aquilo que o Senhor entregou para que eu impartisse com a casa. Efésios 1, eu quero ler a partir do 3. Isso aqui eu ainda não estou ministrando, irmãos. Isso aqui é o que o Senhor me mostrou agora. E eu quero complementar a mensagem que Ele me deu. Efésios 1, 3 diz assim. Vamos ler até o 10. Até o 10. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e graça, porque Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto... Você louvou agora. Você não louvou? O que você louvou? Céus e terra se encontram. E quando os céus e a terra se encontram, o que acontece? O louvor complementa. Os planos do Senhor estão alinhados. Porque o propósito de Deus sempre foi... Não foi haver separação entre céu e terra. O propósito eterno de Deus é que nós habitássemos nele e ele em nós. E essa é a realidade que Cristo conquistou para nós, amém? Vou começar já, irmão, espera aí. Deixa Deus te usar, Elias. O Elias não está ali? O Elias está aqui. Deixa Deus te usar, Yarbio.
Aleluia. O que o Senhor ministrou ao meu coração para eu impartir com a igreja hoje é sobre... Hoje não, né, irmãos? Para ser bem sincero com vocês, Deus ministrou isso no meu coração já faz uns 3 meses. E aí o pastor Kleber, na sexta-feira, ele pediu para eu ministrar. Aí eu falei, ministro, né? Aí eu fui e falei, vamos lá, vamos ver o que o Senhor quer que eu imparta para a igreja. Eu falei assim, o que o Senhor quer que eu passe de novo para a igreja? Ele falou assim, não precisa passar nada de novo. Eu já te dei isso. E é isso que você vai impartir com a igreja. E o que eu quero impartir com a igreja refere-se a uma frase que está estampada na bandeira do Brasil. Quantos sabem qual frase é essa? Essa frase diz ordem e progresso. Irmãos, está aqui, ó. Se você não sabe, ó, ordem e progresso. Está escrito aqui. Porque o Senhor falou que à medida que nós nos organizamos, porque ordem tem a ver com organização, o Senhor me disse que à medida que nós nos organizamos, nós progredimos no reino. A nossa organização define o nosso progresso. A nossa ordem define o nosso progresso. Amém? Todos aqui sabem a história da criação, que Deus criou o universo em ordem. Ele criou os céus, criou a terra, criou o homem, criou o mar. E os mares deram vida aos animais aquáticos. Amém? Ou seja, quando Cristo criou tudo, tudo estava em ordem. Até que uma coisa aconteceu que desorganizou as coisas de Deus. Essa coisa se chama pecado. O pecado tirou a ordem, tirou a organização. Porque lá no início o homem convivia com os animais. No início o homem não tinha fome. Até que o homem decidiu pecar, né? E tudo foi desorganizado. As pessoas hoje passam fome. Hoje as pessoas têm que fugir de animais. Existem desastres acontecendo. Aí a gente se pergunta, mas por que Deus não intervém nisso? Porque não foi Deus que causou isso. Foi o homem. Gênesis 1:31 diz assim: Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Não era apenas bom, irmão, era muito bom. Há uma ênfase nisso. Deus criou tudo muito perfeito. E o pecado, ele desorganizou isso. Então Deus deu uma ordem para Adão. Qual foi a ordem? Não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E todos aqui, quem já faz parte da casa, sabe que o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele representa Adão se alimentar dele mesmo. E o fruto da árvore da vida representa Adão se alimentar de Deus, porque Deus é a vida. Amém? Então havia uma organização que foi abalada pelo pecado. Em Eclesiastes 7:9, você puder colocar aqui para a gente, Guilherme? Eclesiastes 7:29. Quem escreveu Eclesiastes, irmãos? Salomão? Quem foi Salomão? Ele foi só o homem que mais teve sabedoria na face da terra. Só isso. Agora olha o que ele escreveu. Eis que isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitos artifícios. Tem como colocar na versão NVI para a gente? Se não tiver, não tem problema. Vou ler aqui como está aqui. Diz assim: assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos.
Homens justos, irmãos, são homens cobertos por justiça. Amém? Mas eles foram em busca de muitas intrigas. Tem versões que falam que eles foram em busca do pecado. Então, o pecado, ele tirou a ordem das coisas, e logo nós podemos perceber que algo precisou ser restabelecido. Algo precisou ser restaurado. E a boa notícia é que Cristo já conquistou isso para nós. Cristo já restaurou todas as coisas. Cabe a nós acessar este lugar. Amém, irmãos? Cristo, uma das coisas que o pecado causou foi a separação entre o homem e Deus. Amém? E o que Cristo fez? Cristo reconciliou o homem a Deus. Porque Cristo fala que ninguém vem ao Pai senão por mim. Por Jesus, por Cristo. Então Cristo, ele reconciliou, Cristo abriu esse caminho e nos deu um acesso direto ao Pai. Você pode celebrar, irmão, porque hoje você tem acesso ao Pai. Amém? Então Cristo foi o responsável por começar a organizar essas coisas. Amém? E no reino de Deus, irmãos, para que as coisas comecem a fluir, comecem a funcionar, deve haver organização. Deve haver ordem. Nós estamos passando por um ano profético no Brasil, amém? Algumas coisas estão sendo colocadas em ordem. E aqui na casa nós temos colocado em ordem as famílias. Nós temos uma palavra profética para o ano de 2019, que é de volta para casa. E hoje eu estava fuçando nas redes sociais, irmãos, e eu vi uma frase sensacional, que dizia assim: se você quer mudar o mundo, volte para dentro de casa. Sabe por quê? Porque tudo começa dentro de casa. O alinhamento começa dentro de casa. A mudança começa dentro de casa. A mudança do que a sociedade entende por homem, ou do que a sociedade entende o que é ser mulher, começa dentro de casa. Amém? Então, para que o reino de Deus avance, nós precisamos ter essa ordem e essa organização. Amém? A palavra fala também em 1 Coríntios 14, 40, que nós devemos fazer tudo com ordem e decência. O reino de Deus, irmãos, depende de ordem, depende de organização. Amém? Então, para que a gente consiga alcançar este nível de organização que Cristo já conquistou para nós, nós precisamos retornar em alguns fundamentos que já estão postos. Lembrar deles, irmãos, lembrar daqueles fundamentos. Amém? Só que não é só lembrar, nós precisamos pôr em prática esses fundamentos. Porque a ordem, ela não é apenas teórica, ela é prática. Amém? E nós vamos analisar aqui um pouco Filipenses 3. Amém? Rapaz, eu estou muito nervoso. Porque o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa extremamente organizada. Ele era uma pessoa que ele conseguiu difundir fundamentos muito preciosos para a igreja de Cristo através de organização. Amém? Vamos destrinchar aqui alguns versículos de Filipenses 3. Filipenses 3:1 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Para um pouquinho aí. Olha o que Paulo fala na primeira parte desse versículo. Alegrai-vos no Senhor. Amém? Paulo fala sobre uma alegria que só se encontra no Senhor. E a alegria que se encontra no Senhor é um reflexo da gratidão.
Nós aprendemos bastante sobre gratidão aqui por alguns meses, nós temos colocado isso em prática. Então, se alegrar no Senhor, irmãos, é celebrar por quem Ele é. Amém? É mostrar gratidão por quem Ele é. Embora as coisas não estejam em ordem, embora as coisas precisem ser colocadas em ordem, e embora todo culto a gente precise falar a mesma coisa, Cristo, reino de Deus, paternidade, novo pacto, Cristo, reino de Deus, novo pacto, paternidade, 5 ministérios. Embora todo culto a gente precise reforçar esses fundamentos, nós precisamos demonstrar a nossa alegria no Senhor. Nós precisamos demonstrar que nós somos gratos pelo que Ele já conquistou para nós. Amém? Nós precisamos ser gratos pelo que está sendo construído. Porque olha o que Paulo fala na segunda parte desse versículo. A mim não me desgoste, e é segurança para vós que eu vos escreva as mesmas coisas. Imagina a igreja dos Filipenses, como que não estava. Ah, meu Deus do céu, esse Paulo não para de falar a mesma coisa. Irmãos, é necessário falar a mesma coisa. É necessário voltar aos fundamentos. Sabe por quê? Porque se você não relembra aquilo que Cristo já colocou em você, tudo vai ser desorganizado. Você precisa aprender honra, você precisa aprender obediência. Porque essas coisas nos trazem a organização no avanço do reino de Deus. Amém? Então Paulo ele não cansava de instruir os filipenses, irmãos. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que os irmãos da cidade de Filipenses, da região de Filipenses, eles precisavam ter uma uniformidade quanto ao conhecimento do Evangelho. Eles precisavam estar organizados naquilo que eles entendiam, daquilo que eles receberam. Amém? Eu acho que eu falo muito amém, irmãos. Aleluia. Então Paulo queria que eles fossem constantes naquilo que eles sabiam. Amém? Amém de novo. Então, irmãos, na nossa vida cristã nós não podemos ter altos e baixos. Nós temos que ser constantes, porque aquilo que nós já aprendemos, nós precisamos retornar neles, para que nós possamos crescer. Porque ninguém cresce sem haver um fundamento sólido. Ninguém aprende a organização sem haver fundamentos sólidos. E por muito tempo eu passei por isso, irmãos. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você passa por altos e baixos, quando você não é constante no Senhor, é porque você ainda não tem a mentalidade de Cristo. Eu não estou falando aqui de intensidade, irmãos. Eu não estou falando aqui de você ser aquela pessoa que, meu Deus do céu, Cristo habita em mim, eu vou tocar em todo mundo agora. Não é isso, isso é ser intenso. Você não precisa ser intenso. Você precisa ser constante. Amém, irmãos? Quantos estão me entendendo? Amém? Eu estou achando que vocês estão muito paradinho. Amém? Colossenses 2, no versículo 6, diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Olha que fantástico que Paulo escreve aos Colossenses. É demais, irmão. Paulo fala, assim como vocês receberam o Senhor Jesus, permaneçam nele. Sabe o que é isso? Constância. Não intensidade. Constância. Assim como vocês receberam o Senhor Jesus, permaneçam nele. Agora olha o que ele fala, nele radicados, edificados e confirmados na fé. Amém? É nele que nós somos edificados, irmãos. É nele que nós somos instruídos, é nele que nós crescemos. É sobre ele que nós estamos fundamentados, é nele que nós encontramos a nossa organização.
Não se trata de planejamentos humanos, não se trata de métodos humanos. Se trata de uma organização que vem do Senhor. Sabe por que ele fala nele radicados e edificados? Porque nós podemos ter instruções de vários lugares. Amém, irmãos? Nós podemos ter instruções de um ramo de teologia, de outro ramo de teologia. Mas é só em Cristo que nós somos edificados. É só em Cristo que nós crescemos. Porque diversas teologias muitas vezes causam divisão no corpo de Cristo. E trazem o que, irmãos? Desordem. Colocam a cabeça das pessoas, começam a pegar fogo. Porque estão divididos naquilo que o Senhor quer revelar à igreja. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu estou falando muito difícil? Eu estou falando normal? Como que é? Interajam comigo. Eu falei aqui que a gente pode ter instruções de vários lugares. Mas a instrução que você recebe para ser edificado, você só encontra em um lugar. No próprio Cristo. Você não encontra instruções que vão te edificar em Adão, na mentalidade do homem. Você encontra, irmãos, na árvore da vida. Não na árvore do conhecimento do bem e do mal. E os filhos de Deus, quantos aqui são filhos de Deus? Amém? Ele nos fez filhos. Os filhos de Deus, eles só conseguem chegar à estatura se estiverem firmados em Cristo. Amém? Então, irmãos, não há como a gente crescer em Cristo e nos organizarmos no reino de Deus se não for no próprio Cristo. Ele em nós e nós nele. Amém? Porque Ele mesmo conquistou esse lugar para nós. Ele mesmo disse: eu vou para o meu Pai e vos farei muitas moradas. A gente, na nossa mentalidade diminuta, a gente pensa que essas moradas são palácios e ruas de ouro e tudo isso, irmãos. Mas a morada que o Senhor fala é nós habitando nele e Ele habitando em nós. Amém? E quando a gente é edificado no Senhor, a nossa gratidão, irmãos, ela é constante. Nós agradecemos pelo pão, nós agradecemos pela farinha, nós agradecemos pelo café com leite, nós agradecemos só pelo café, nós agradecemos pelo banquete à mesa e nós agradecemos pelo arroz com ovo. Amém? Irmãos, e a gratidão te faz tão abundante em Cristo. A gratidão libera tantas coisas em Cristo, irmão. A gratidão libera coisas que você nem imagina. Amém? Então aqui voltando a Filipenses, Paulo estava preocupado com a uniformidade do entendimento do Evangelho. Paulo estava preocupado se os irmãos de Filipenses eles estavam entendendo a mesma coisa. Por isso que ele fala que não era cansativo para ele repetir as mesmas coisas. Voltando a Filipenses 3. No versículo 2, ele fala assim, é que eu esqueci de colocar aqui, irmão. Estou procurando aqui na Bíblia. Ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão,
porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o que Paulo era: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha as qualificações da religião judaica que Paulo possuía. Mas o interessante é o que ele fala aqui no versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e da falsa circuncisão. Sabe por quê? Porque se os irmãos da igreja de Filipenses dessem ouvido a essas pessoas que Paulo está falando para eles se manter longe, sabe o que aconteceria com a igreja? Tudo aquilo que Paulo estava construindo, tudo aquilo que Paulo estava colocando em ordem na igreja, seria desorganizado. Sabe por quê? Porque eles estariam dando ouvido a diversos pensamentos, a diversos motivos de religiões, a diversos... tudo aquilo que não era o que Paulo estava fundamentando na igreja. Então tudo aquilo que Paulo gastou tempo fundamentando, repetindo todas aquelas coisas, seria perdido. E é por isso que nós precisamos, irmãos, dos 5 ministérios fluindo na casa. Porque quando os 5 ministérios fluem na casa, a igreja não tem balanços, ela não vai de um lado para o outro. Porque a própria palavra fala que não seja como meninos carregados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina. Sabe por quê? Porque quando os 5 ministérios estão estabelecidos na igreja, há organização, há ordem. Há ordem no funcionamento da igreja, há ordem no profético, há ordem no apostólico. Amém? E aos Gálatas, Paulo escreveu no capítulo 1, Paulo escreveu assim. Amém, irmãos? Posso ler? Vocês já acharam aí? Paulo escreve em Gálatas 1, no versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Essa aqui não era escrito para os filipenses, mas era para uma igreja que Paulo também estava cuidando, estava fundamentando. Versículo 2 ele fala que na realidade não é outro evangelho. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Rapaz, é muita autoridade desse Paulo, irmão. Meu Deus do céu, olha o que o cara fala. Irmão, se alguém te falar alguma coisa diferente do que eu falei, ele seja amaldiçoado. É muita autoridade para falar de alguma coisa, irmão. Meu Deus do céu. Então, irmão, sabe por que ele tinha tanta autoridade? Porque ele tinha confiança no que Cristo impartiu na vida dele. Ele tinha confiança que tudo aquilo que ele estava fundamentando não vinha da mentalidade dele, mas vinha de Cristo. Amém? Rapaz, fala demais, irmão. Meu Deus do céu. Ele sabia, irmãos, que não era ele ministrando. Foi ele mesmo quem disse: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, a organização tem muito a ver com não se desviar do evangelho de Cristo. Ordem e organização tem a ver em sermos edificados sobre um fundamento, que é Cristo. Voltando para Filipenses, irmãos. Paulo, exemplo da vida dele. Depois de ele falar
tudo aquilo, hebreu de hebreus, eu sou irrepreensível, eu sou da ordem dos fariseus, sou tudo isso, bam, bam, bam. Eu podia ser tudo isso, olha o que ele fala no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que vem, a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé para o conhecimento e o poder da ressurreição, e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, irmãos, Paulo estava falando o que aqui? Que por causa de Cristo, nada de tudo aquilo que ele falou, de ser hebreu, de ser fariseu, de ser um advogado, de ser, isso aqui é para a realidade de hoje, de ser um advogado, de ser um pedreiro, de ser um médico, de ser um doutor, qualquer tipo, nada disso vale a pena se você não tiver Cristo. É isso que Paulo estava fundamentando com a igreja. Não importa você ser conhecedor de toda a palavra, se você não tiver Cristo. Então, irmãos, esse é o nosso foco. Esse é o nosso foco, Cristo. E para que haja organização, para que haja ordem, nós precisamos estar focados, olhando para uma só direção, olhando para um só lugar e não dispersos quanto a qualquer vento de doutrina. Amém? E, irmãos, qual é o nosso foco? Qual é o nosso foco aqui na casa, irmãos? Edificar uma? Nós temos um foco. Então nós não podemos nos desviar desse foco. Nós andamos, um tempo atrás a gente andava desviado, irmão. Sabe por quê? Porque a gente queria restaurar uma geração. E essa não foi a palavra que Deus deu para a gente. Ele deu uma palavra de edificar uma geração. Por isso que nós trabalhamos tanto com crianças. Porque essas crianças são a geração que serão edificadas. Você não está vendo muita criança aqui, rapaz, mas você subir lá em cima, você vai ver o tanto de criança que tem lá. E agora eu vou falar, irmão, ó. A responsabilidade de edificar uma geração não é do ministério infantil aqui da casa. A responsabilidade de edificar uma geração é de quem faz parte da casa. Irmão, se você está aqui, você compreende essa palavra. Se você está aqui na casa é porque você quer. Ninguém está te forçando a ficar aqui, irmão. E se você vai ficar aqui, você vai nos ajudar a construir e edificar essa geração. Amém? Então, irmãos, não coloque a responsabilidade no ministério infantil. Nós cuidamos dele aqui na igreja, nós damos fundamentos, mas não é só o ministério infantil que cuida dessas crianças. Às vezes vocês veem ela aqui no final do culto correndo para todo canto, irmão. Irmão, elas são assim mesmo. Elas são assim mesmo. Às vezes a gente até se abala um pouquinho, mas nós estamos no propósito, nós estamos focados, nós temos um objetivo. Amém? E para que a gente saiba para onde a gente está indo, nós precisamos saber onde nós estamos, para onde nós estamos indo e como nós chegaremos a este local. Isso resume foco. São estratégias para atingirmos o objetivo. Amém? E Paulo sabia onde ele estava, sabia onde ele queria chegar, ele sabia como ele iria chegar. Paulo era organizado, irmão. Meu Deus do céu. A organização de Paulo era precisa. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele queria. Você sabe qual era o objetivo de Paulo? E por que ele era tão organizado? Está aí no versículo 10 de Filipenses 3.
O objetivo de Paulo era conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos. E sabe qual era o motivo dele? Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe por quê? Porque ressurreição dentre os mortos é o quê? Vida nova. É uma nova vida. E essa nova vida nós só encontramos em um lugar, em uma pessoa. Que é? Amém, irmãos. Então, o nosso objetivo é edificar uma geração. Nosso objetivo é atingir a estatura de Cristo, sermos achados neles e vivermos nele, sermos... Rapaz, eu também me distraio. Olha só. Eu também me distraio. Agora eu entendo, pastor. Ai, Jesus amado. Voltando aqui, irmãos. O nosso foco é edificar uma geração. Nós temos um projeto. Nós sonhamos com esse projeto. Porque o sonhador, irmão, ele já está lá. Quem sonha já está lá na frente. Já vê a realidade. E nós temos um projeto fantástico para edificar uma geração. Que é uma casa de recuperação? É uma escola. Amém? Nós sonhamos com essa escola, irmãos. Sabe por quê? Porque nós já vemos essa escola construída. Nós já vemos uma edificação nessa geração. Agora, enquanto a gente não está vivendo isso, porém a gente já sabe que iremos viver, enquanto a gente não está vivendo isso, nós precisamos organizar. Rapaz, olha só, essa organização está em tudo quanto é lugar. Nós precisamos de ordem. Sabe por quê? Porque nós não iremos manter uma escola sem empresários, irmão. E nós estamos criando empresários aqui na casa, amém? Amém, Max? Amém, Elias? Amém, Marisvaldo? Pastor Paulo não está aqui, mas eu digo amém por ele também. Está lá no fundo, amém, Pastor Paulo? Nós estamos criando empresários nessa casa, irmão. Sabe por quê? Porque nós precisamos manter essa escola. E sabe o que mais nós estamos formando nessa casa? Professores. Sabe o que é isso, irmão? Organização para atingir o foco. Nós estamos caminhando, irmão. Nós estamos em processo. Aleluia. Isso é fantástico, irmão. Isso é fantástico. Meu Deus do céu. Então, a nossa vida precisa ser organizada. O reino de Deus é organizado. A nossa vida... a gente não tem muita divisão de vida, né? Porque a nossa vida é uma só. Mas a nossa parte financeira precisa ser organizada. A nossa parte familiar precisa ser organizada. Amém? Só que não somos nós que iremos organizar isso. Sabe por quê? Porque os nossos métodos de organização são falíveis. Os nossos métodos de organização não são plenos. Então nós só podemos atingir a organização plena em Cristo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei Cristo agora à noite, irmão. Mas não tem outra coisa para a gente falar. Ele é a plenitude do Evangelho. Sabe por quê? Porque Ele é o início, o fim, o meio. Uma coisa interessante que a palavra fala em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E lá em Apocalipse, Jesus fala assim: eu sou o princípio. Eu sou o princípio. Ou seja, tudo foi estabelecido sobre um fundamento: Cristo. Então, irmãos, se tudo começou em Cristo, tudo vai terminar em Cristo, o meio vai ser Cristo, não tem para onde fugir. Tudo é Cristo. E se você não está gostando de falar de Cristo, irmão,
tem alguma coisa errada com o seu evangelho aí. Porque esse não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é sobre ele. Nós louvamos aqui, nunca foi sobre nós. É tudo sobre você. E essa música é uma realidade tremenda, irmãos. Tremenda. Amém? Vamos voltar para cá. Eu também me desvio do foco, irmão. É só aqui na mensagem. Rapaz, eu tô percebendo algumas coisas aqui que eu faço que eu sou igual o pastor. Aleluia. Isaías 55, versículo 9. Diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não há como construir algo grande firmados em nossa mentalidade. Não há como seguirmos o nosso próprio caminho. Sabe por quê? Porque Deus disse que os pensamentos dele são maiores que os nossos. Irmão, sabe, até dá para você construir alguma coisa sem ser em Cristo. Porém, olha o tamanhozinho das coisas que você vai construir. Coisas pequenas. E Cristo nos chamou para coisas grandes. Coisas grandes nele. E uma coisa que Paulo deixa muito claro no versículo 12 de Filipenses é que ele não estava satisfeito com o nível que ele já tinha chegado. Porque sempre há mais. E sabe o que nos faz perceber isso, irmãos? Organização. Porque se você está desorganizado, você não vai perceber o que está faltando ser ajustado. Se você está desorganizado, tudo para você está às mil maravilhas. E para os outros que estão vendo você com sua bagunça, fala assim: nossa, mas que desordem é essa? Meu Deus do céu. Amém? Então a organização, ela nos tira da nossa zona de conforto, de achar que tudo está bem. Nada está bem, irmãos. Cristo já conquistou a organização de tudo, e nós precisamos acessar este local. Nós precisamos chegar a este momento nele. No versículo 12 de Filipenses 3, ele fala assim: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo prosseguia, irmão. Paulo sabia que ele não tinha completado tudo. É fantástico demais, irmão. Rapaz, eu estou sentindo um negócio que dá vontade de pular. Ai. Paulo não estava satisfeito com o nível que ele tinha chegado. Sabe por quê? Porque quando você está em organização, você flui. E você cresce em organização. Amém? A organização, ela nos faz permanecer. A organização nos faz permanecer no caminho em busca do objetivo. Enquanto você está se organizando, irmãos, você consegue clarear as coisas. E deixa eu te falar uma coisa. Cristo falou que vós sois a luz do mundo. Só que só luz não põe em ordem as coisas. Só ser luz não põe em ordem as coisas. Sabe por quê? Porque ser luz revela a desordem e não põe em ordem a desordem. E eu não estou depreciando aqui o que Cristo disse. Sabe por quê? Se você chega em um quarto desorganizado e você acende a luz, essa luz vai revelar a desordem. Porém, é preciso agir para colocar em ordem as coisas. Amém? Então, irmão, seja luz, mas também faça algo. Não fique só revelando: ó, está desorganizado aqui, ó, está desorganizado ali, ó, isso aqui é desorganizado. Sabe o que é isso, irmão? Crítico. Só critica e não faz nada. Não faz nada para melhorar. Então seja luz, mas também faça algo para organizar a casa.
Então Paulo ele prosseguia para atingir o alvo. No versículo 13, ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu já li isso, né? Mas vamos ler de novo. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Não, isso aqui eu não li não. Não li não. Vamos lá do começo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele estava no caminho, irmãos. Ele estava em busca do objetivo. E uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa organização vai definir o nosso progresso. O quanto você é organizado vai definir o quanto você vai crescer. O quanto você é organizado vai definir o quanto você vai progredir. Sabe, eu estudo, irmãos, eu faço direito. E no começo da faculdade, porque assim, no ensino médio eu não estudava nada, irmão. Eu não sei como que eu consegui essa faculdade, mas eu estou lá fazendo. Eu sei que foi Cristo, irmão. Eu sei que foi Cristo e eu estou lá fazendo. No começo eu era muito desorganizado para estudar, porque eu não estudava no ensino médio. Eu não tinha métodos de estudo. E sabe o que eu fiz quando eu entrei na faculdade? Eu organizei os meus métodos de estudo. Não foi nem quando eu entrei na faculdade, perdão. O primeiro ano, irmãos. Primeiro ano da faculdade, eu... O que eu ia falar? Primeiro ano da faculdade, como eu falei, no ensino médio eu não era acostumado a estudar. No primeiro ano da faculdade, então eu entrei com essa deficiência. Primeiro ano da faculdade, eu entrei com essa deficiência. Eu não sabia por onde começar a estudar. Os professores iam lá, tacavam a matéria e eu falei, ih, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Então eu não tinha métodos de estudo. Eu era desorganizado nos meus estudos, então eu não conseguia extrair muitas coisas das matérias. Porque eu era desorganizado. E eu coloquei em ordem as coisas. Eu organizei os meus métodos de estudo. E as coisas, irmãos, parece que entram mais fácil na mente. Porque à medida que você se organiza, você cresce em entendimento. À medida que você se organiza, você progride. Vocês estão me entendendo, irmãos? Se você tem coisa desorganizada na sua casa, na sua família, vá para Cristo que Ele vai te ensinar como é que organiza, irmão. Porque eu também não vou te ensinar, não. E eu também não sei, eu também estou aprendendo. Amém? Eu não sou aqui melhor que ninguém. Nós todos estamos em processo de maturidade. Nós todos estamos em processo de pôr em ordem as nossas coisas. E se a ordem nos traz progresso, a desordem nos traz regresso. Ou no mínimo você vai ficar parado no mesmo lugar. Você não cresce nem diminui. Você... irmãos, ó. Obrigado, Senhor. Você não é nem quente, nem frio. Você é morno. E o que Cristo faz com quem é morno? Está pronto a vomitar. Ninguém quer, irmão, pessoa morna. Se você for para ser quente, seja quente. Se você quiser ser frio, seja frio. Não fique no meio termo. Não fique em cima do muro. Porque como já dizia aquela velha piada, o muro não é de Deus, não. Quem conhece a piada vai entender, irmão. Deixa eu contar ela então para quem não conhece. Não é uma piada, né? É uma realidade. Havia uma pessoa que estava em cima de um muro. E de um lado havia o céu. Haviam coisas boas no espírito. E do outro lado havia coisas boas na carne. E a pessoa ficava em cima do muro. E do lado que tinham coisas boas no espírito, eles ficavam chamando, vem para cá, vem para cá. E do outro lado que tinham coisas más, coisas boas, perdão, a carne.
havia Satanás lá, mas não fazia nada, não chamava, não fazia nada. Aí a pessoa que estava em cima do muro perguntou para o Satanás: você não vai me chamar para ir também? Eu falei assim: não, esse muro aí já é meu. Então, se você é desorganizado, irmão, vamos trabalhar isso aí, hein? Isso é uma falha e nós precisamos pôr ordem nas coisas. E quando nós estamos organizados, como o próprio Paulo falou, ele esquece das coisas que para trás ficam e ele avança para o alvo. Quando nós estamos organizados, nós só temos um lugar que nós desejamos ir. Amém? E deixa eu te falar uma coisa. Quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho, né? É uma frase do apóstolo Luiz Hermínio, é isso? Do apóstolo Luiz Hermínio. Ele falou isso, que quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Só que, para você ir para o mesmo lugar, para eu ir para o mesmo lugar que o Alexandre está indo, eu não posso ir de qualquer jeito. Eu preciso me organizar. Eu preciso saber qual é a rota que eu preciso tomar. Eu preciso preparar a mala. Se o Alexandre está indo para a África, amém, Alexandre? Se ele está indo para a África e eu quero ir para o mesmo lugar dele e eu não sei qual é o objetivo dele, eu vou lá, arrumo minhas malas e ponho roupas de inverno, irmão. Só roupa de inverno. Vocês perceberam a desordem? Porque na África não faz frio. À noite faz, mas no deserto, né? Se o Alexandre vai para um lugar que é muito quente e eu quero ir para o mesmo lugar dele de maneira desorganizada, eu posso até chegar lá. Mas vai ser mais difícil, irmão, você ficar lá. Amém? No versículo 15, Paulo nos dá um conselho. Ele fala assim: todos, pois, que somos perfeitos. Olha a mentalidade coletiva de Paulo. Todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensai de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. E do que é que Paulo estava falando aqui? De deixar tudo para trás e prosseguir para o alvo. Nós precisamos estar firmados nisso, irmão. Nós precisamos deixar tudo aquilo que ficou para trás e atingirmos o nosso alvo, o nosso objetivo. Nós precisamos organizar para avançar. Versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Se eu preciso deixar tudo para trás então, irmãos, nada a ver esse negócio de 5 ministérios, nada a ver esse negócio de paternidade, vamos para frente, vamos ver o que tem mais ali na frente. Não é isso que Paulo está dizendo. Todavia, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Nós precisamos deixar coisas que nos tiram do propósito para trás e coisas que nos impulsionam ao propósito. Nós precisamos carregar isso na mala. Amém? Ordem, irmãos. Organização tem a ver com isso, irmão. Você jogar fora tudo aquilo que não presta mais. Tudo aquilo que... Quando você vai arrumar a sua casa, que você encontra algumas coisas que não serve mais para nada, está lá jogado, irmãos. Para que você vai ficar entulhando isso na sua casa? Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa, sabe por quê? Porque quando nós cuidamos daquilo que Deus já nos deu, nós temos capacidade de alcançar coisas maiores. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, se nós já entendemos paternidade,
se nós já entendemos 5 ministérios, paternidade, falei paternidade de novo, né? Novo pacto, intimidade com Deus, vida com Deus, Cristo em nós, se nós já entendemos tudo isso, irmãos, carrega isso com você. Não acho que isso é uma nova moda na igreja de Cristo. Não, isso é realidade da igreja de Cristo. Porque foi sobre isso que a igreja foi fundamentada. A gente fala que a gente não, né? Foi colocado, o livro de Atos foi colocado como Atos dos Apóstolos. Então a gente tem a mentalidade que é assim, nossa, os apóstolos fizeram isso, os apóstolos fizeram aquilo. Não. Parece heresia, mas não foram os apóstolos que fizeram isso. Tudo aquilo que está descrito em Atos. Foi o Espírito através dos apóstolos. Sabe por quê? Porque o Espírito sabia como conduzir as coisas. O Espírito sabia como colocar em ordem todas as coisas. No capítulo 4, irmãos, de Filipenses, versículo 9, Paulo escreve: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Rapaz, como eu estou dizendo, é muita autoridade nesse Paulo, rapaz. Olha só o que vocês aprenderam de mim, façam isso. Sabe por quê? Olha o que ele fala: isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Sabe por quê? Porque Paulo estava fundamentando Cristo neles. Se vocês praticarem isso, Cristo estará com vocês. Se vocês fizerem isso que vocês aprenderam de mim, Cristo estará com vocês. Se vocês porem em prática tudo aquilo que eu ensinei a vocês, Cristo estará com vocês. Então aquilo que nós aprendemos, recebemos, ouvimos e vemos, isso nós devemos praticar. Então, a gente, na nossa mentalidade, a gente pode falar assim: então se eu aprendi a fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Não, o contexto não é esse. No versículo 8, anterior ao versículo 9 que a gente leu, Paulo fala que nós não devemos praticar qualquer coisa. Ele fala quais são as espécies de coisas que nós devemos praticar. Versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmão, põe em ordem o seu pensamento. Põe em ordem aquilo que está na sua mente. Põe em ordem aquilo que está na sua mente, verifica se é verdadeiro, se é respeitável, se é justo, se é puro, se tem algum valor, irmão. Existem diversas áreas da nossa vida que nós precisamos pôr em ordem. Existem diversas áreas da nossa vida que nós precisamos organizar para que nós saiamos desse nível que nós estamos e atinjamos um outro nível. E alcancemos um outro nível. Porque quem não põe em ordem as coisas sempre vai permanecer no mesmo local, no mesmo lugar. E olha que fantástico, irmão. Paulo, ele sabia colocar as coisas em ordem. E olha que fantástico no versículo 12 do capítulo 4. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem está organizado, irmão, sabe que uma hora a provisão vai chegar. Quem está organizado sabe que não vai passar necessidade. Quem está organizado avança. Quem está organizado progride. Essa frase na bandeira do Brasil, irmão, é profética para o Brasil. É profética demais, irmãos. Nós precisamos pôr o Brasil em ordem para que nós possamos progredir como nação.
Irmãos, o Brasil tem 518, 19 anos por aí. E não houve, irmãos, um progresso grande. O Brasil ainda é um país de terceiro mundo. Sabe por quê? Porque a igreja não foi profética. Porque a igreja não foi... Sinto muito em dizer isso, mas essa não é a igreja de Cristo. A igreja não foi organizada no que fazia. A igreja cresceu aos montes, irmãos, sem organização. Cresceu sem envio, cresceu sem direcionamento, cresceu sem saber o que estava fazendo, para acumular riquezas para si próprio. Quantos estão me entendendo? 518 anos, irmão. Vamos colocar aí por baixo, 518 anos. É muito tempo, irmãos. Rapaz, se você tem 518 anos para se organizar e fazer o país crescer, e você não se organizou e o país não cresceu, o que é que você estava fazendo nesses 518 anos? O que que você estava semeando? Não estou dizendo aqui que a igreja de Cristo, a real igreja de Cristo, não cresceu, não progrediu. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o país poderia estar maior. Porém não cresceu ainda porque a igreja ainda é imatura. Parte da igreja ainda é imatura. E nós estamos nesse processo de amadurecimento, amém? Então a nossa organização ela vai definir o nosso progresso e ela vai definir como nós vivemos hoje. Ela vai definir o que nós fazemos hoje, ela vai definir como nós vamos nos preparar para amanhã. Amém? Deixa eu acelerar aqui. E uma coisa a gente precisa entender. Que o nosso progresso, ele não depende somente de coisas externas. O nosso progresso ele depende de como estamos organizados por dentro. O nosso progresso depende de como nós estamos organizados por dentro. Somos filhos bebês, somos filhos jovens ou somos filhos maduros de Deus? Filhos ruios de Deus. Organização, irmãos. A organização define o seu crescimento. E isso também vale para a organização financeira, irmão. A sua organização financeira pode definir o seu crescimento financeiro. E eu não estou pregando aqui prosperidade, eu estou falando que você vai conseguir crescer. Com os métodos de Cristo. Amém? E vamos... Eu quero tratar... Existem diversas áreas na igreja que precisam ser organizadas, mas eu quero tratar de uma área dentro da igreja que necessita de organização. Necessita de organização. E essa área se chama equilíbrio. Equilíbrio dos filhos de Deus. 2 Timóteo. Guilherme, coloca aqui pra gente esse aqui. 2 Timóteo 1, no versículo 7. Isso é o que está dentro de nós, irmão. Olha lá. Não. Põe na versão NVI. Ali fala moderação, né, no final. Mas a palavra original remete-se a equilíbrio. Não sabe como colocar? Não, então deixa, eu vou... Oi? King James também fala. Sabe colocar na King James? Vamos lá, irmão, vou ler aqui. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de... Valeu, Guilherme. Porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
Fantástico, irmãos. Você não é um covarde. Você tem poder. E você é equilibrado. E só consegue ser equilibrado quem tem tudo em ordem desde a fundação. Só consegue ser equilibrado quem tem um firme fundamento. E esse firme fundamento precisa ser organizado. Só consegue ser equilibrado quem tem um firme fundamento. Quem tem um alicerce firme. E uma coisa que acontece com quem não tem equilíbrio, irmão, é que qualquer vento de doutrina te derruba. Quem não tem equilíbrio, qualquer coisinha te empurra para um lado, qualquer coisinha te empurra para o outro. Qualquer coisinha que o irmão fala no seu ouvido aí, você dá bola. Mas aquilo que Deus quer falar no seu íntimo, você duvida. Você não tem um firme fundamento se você não é equilibrado. Quando nós não somos equilibrados, quando nós somos desequilibrados, nós cedemos às pressões, irmãos. Nós cedemos às pressões. E quando nós cedemos às pressões, nós perdemos a noção do propósito. Porque nós passamos a dar ouvido para qualquer pessoa que pode nos desorganizar naquilo que estamos construindo. É o que Paulo falou aos Filipenses lá no começo, no versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e da falsa circuncisão. Amém? Equilíbrio, irmão. Nossa organização define o nosso equilíbrio. E só pode discipular alguém quem é equilibrado. Só pode ensinar alguém quem é equilibrado. Só pode fazer algo quem sabe quem é. Isso é ser para fazer. E só pode fazer algo quem é equilibrado. Porque se você não tem o equilíbrio que Cristo colocou em nós, qualquer coisinha te derruba. Quem não é equilibrado, irmãos, quando surgir qualquer coisinha que a pessoa não consegue dominar, sabe o que ela vai fazer? Ela vai atrapalhar o propósito da outra pessoa. Porque nós somos filhos, nós estamos no mesmo patamar. E se eu caio, eu posso derrubar alguma pessoa. E o que vai definir o nosso equilíbrio é a nossa organização. O que vai definir o nosso equilíbrio é como o nosso firmamento está, como o nosso fundamento está organizado. Quando a gente não é equilibrado, qualquer empurrãozinho, irmão, te derruba. E sabe o que é isso? Inconstância. Qualquer empurrãozinho te derruba. Você pode até ser, enquanto você está equilibrado ali, você é intenso, mas você não é constante porque qualquer coisa te derruba depois. Porque você não tem um firme fundamento. E esse firme fundamento só vem com organização. E quando nós estamos equilibrados, só pode nos derrubar quem está no mesmo nível que nós. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem está no mesmo nível de você de maturidade não vai te derrubar. Porque ele entende. Ele sabe que o trabalho que você chegou, a escada que você subiu para chegar até onde você está. E ele sabe que Cristo é que está te impulsionando. E se ele está no mesmo nível, ele sabe que Cristo está dentro dele também. Amém? E quem está em equilíbrio é apto a colocar em ordem o que está em desordem.
Aleluia. Se nós somos equilibrados, irmãos, nós colocamos as pessoas para cima e não derrubamos elas. Nós instruímos essas pessoas até atingirem a maturidade de Cristo. Quando nós somos equilibrados, nós trazemos as pessoas para o nosso nível. Amém? Nós não somos, irmãos, melhorados. Nós somos transformados. Para finalizar, irmãos, e é a primeira vez que eu falo finalizar, e eu vou finalizar. Esse texto não estava aqui, mas o senhor quer que eu fale isso agora, então eu vou falar. Só preciso achar o texto. Se alguém puder me ajudar, é aquele versículo que fala que nós somos transformados. Não ajudou muito não, né? Eita Deus. Está em 2 Coríntios, eu acho. Nós, com o rosto descobertos, que contemplamos o Senhor face a face. É esse o versículo. Somos transformados. Obrigado. 2 Coríntios 3, 18. Desde o 16, irmãos. 2 Coríntios 14, 16. Perdão, 2 Coríntios 3, 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Sabe o que significa isso? Trazer à luz as coisas e mostrar o que está em desordem. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos, como por espelho, a glória do Senhor. Queridos, nós já estamos com os olhos desvendados. Então nós podemos enxergar o que está em desordem. Nós podemos enxergar o que precisa ser colocado em ordem. Nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E esse versículo, glória do Senhor, essa palavra glória, ela significa doxa no grego, né? Ela significa opinião. Um dos significados, né? É opinião. Opinião do Senhor. Agora, leia comigo de novo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a opinião do Senhor, somos transformados de opinião em opinião, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Vocês perceberam que opinião é aquilo que o Senhor nos fala? Ó, isso aqui precisa ser arrumado, hein? Isso aqui precisa ser organizado. Sabe para quê? Para que nós sejamos transformados, irmãos, e não melhorados. Porque a mentalidade adâmica, ela não pode ser melhorada. Ela tem que ser transformada, irmão. Ela tem que morrer.
e ressurgir em Cristo. E olha que legal, ele fala contemplando. Contemplando, irmãos, é gerúndio no português. E isso significa um ato contínuo, contemplando a todo instante. Olha ali, edificando. É a todo instante, não para. E o legal, irmãos, é que quanto mais nós contemplamos, mais nós somos transformados. Nós somos transformados e não melhorados. Amém? Às vezes a gente fala assim, eu estou melhorando, já foi isso, já foi aqui, mas Deus não quer que você melhore. Quem quer que você melhore é a sua natureza adâmica. Deus não quer que você melhore, Deus quer que você seja transformado. Amém? Irmãos, é isso. Vamos colocar em pé?